Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no seu canal do YouTube, o canal do CETEADALP, o Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, na presidência do nosso pastor Roberto José dos Santos Lucena e na direção geral do pastor Paulo Filho. Estamos numa nova série aqui nesse canal do YouTube, tratando sobre o jovem cristão e o desafio da universidade. Eu estou aqui com a nossa irmã Renata, ela é uma das alunas aqui do nosso curso básico em teologia do CETEADALP. Pai do Senhor, irmã Renata. Pai do Senhor, meu pastor. E aí, irmã Renata, vamos falar um pouco sobre a sua realidade na universidade? Vamos, com certeza. Muito bem. Irmã Renata, ela tem uma formação já acadêmica. Eu queria que você falasse, antes de você vir fazer aqui o curso básico em teologia do CETEADALP, você já tinha uma carreira na universidade e eu queria que você falasse quais os cursos você já fez na universidade. Pai do Senhor a todos. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, que é o bacharel. Eu sou formada em pós-graduação em iluminação e acústica e atualmente eu estou na minha segunda pós-graduação do Master B. Amém. Graças a Deus. A irmã Renata, ela também congrega na nossa igreja, IEADALP, ali em Pau Amarelo, não é isso? Isso mesmo. Muito bem. E a irmã Renata, eu queria fazer algumas perguntas relacionadas a essa questão da universidade. Por exemplo, na época que você entrou na universidade, né, você vai dizer o ano que entrou, havia uma busca assim no meio cristão, no nosso meio protestante, você percebia que havia uma mesma busca pela educação universitária como existe hoje? Meu pastor, eu entrei em 2012, certo? E não tinha a mesma busca como tem hoje, né? Porque hoje a universidade está acessível para todos, né? Mas na época que eu entrei tinha mais restrições, mais dificuldade, então não tinha muito, não. Ok, então é uma realidade hoje que muitos jovens, inclusive deve ter alguns jovens aí cristãos assistindo esse vídeo, alguns que ainda não adentraram na universidade, mas que estão nesse final de ano aí de 2021, ano muito difícil, mas acredito que desejam entrar na universidade. E aí eu vou fazer duas perguntas numa, Renata. Se você aconselha um jovem cristão, um jovem protestante ir à vida universitária, e se essa vida universitária chegou a prejudicar a sua fé em alguma coisa? Eu indico sim a todos os adolescentes jovens que desejam ingressar na universidade, entrar realmente, porque Deus vai lhe dar ferramentas dentro da universidade e após a formação onde você vai trabalhar, num escritório ou em qualquer área que você seja mais específico. E não atrapalhou em nenhum momento a minha fé. Passei por algumas situações, foram poucas situações de perseguição ou até mesmo de contatos de conversas não muito apropriadas, mas não afetou nem um pouco a minha fé, pelo contrário, né? Eu me aproximei mais de Deus, me firmei mais em Deus e lidei com as perseguições dentro da universidade e não tive nenhum problema, Graças a Deus. Já que você falou sobre essas dificuldades poucas que teve, por exemplo, como um cristão, como você conseguiu lidar com o relacionamento interpessoal dentro da universidade? A gente sabe que em algumas circunstâncias vai depender da universidade e vai depender do curso, né? Tem alguns cursos, por exemplo, na área de humanas, que me parece que são mais chegam a confrontar mais um pouco a nossa fé. Mas a gente percebe que existem alguns jovens que às vezes adentram na universidade e através dos relacionamentos interpessoais, muitas vezes uma conversa ali, acolá, e de repente são convidados para ir a uma festinha, para ir a um barzinho e acabam fragilizando ali a sua relação com Deus. Eu queria que você desse um conselho para aquele jovem que hoje está na universidade ou aquele jovem que pretende entrar na universidade. E aí eu queria que você não necessariamente falasse um pouco dessa sua relação interpessoal na universidade. Se teve alguma dificuldade, como era essa relação interpessoal entre crentes e não crentes na universidade?
Pela graça de Deus, na minha turma, uma boa parte era evangélica, certo? Eram muito poucos que eram do mundo. Mas eu interagia com todos da minha sala, eu não tinha uma panelinha, só o meu grupo evangélico para conversar. Não, eu fazia trabalho com todo mundo, não tinha problema com nenhum deles. Até tinha um professor ateu que dava aula de história, ele dizia que leu a Bíblia, mas não concordava com ela. Mas graças ao Senhor não tive nenhuma perseguição e nenhum outros alunos que era evangélico também teve nenhuma perseguição. Porém, pela forma que eu falava com todo mundo, havia umas certas conversas que não agregava a minha posição religiosa. Então, eram umas conversas um pouco do mundo, inapropriada para uma crente. Então, quando começava a vir com esse tipo de conversa, eu me afastava, eu saía. E por essa situação, muitas pessoas acabavam falando mal de mim pelas minhas costas, mas em nenhum momento isso me afetou em nada. Eu vim descobrir depois de muito tempo que uma menina evangélica que falava coisas do mundo, que agia coisas do mundo, ia para bares, boate, balada, ficavam com todo mundo e falavam mal de mim. Eu não me incomodei com isso, eu orei por ela. Hoje, graças a Deus, ela voltou para o evangelho, porque a postura que ela estava não era crente, mas ela voltou. Mas eu acho assim que você, como cristão, que você está dentro da universidade, você tem que se comportar como um crente, porque você é a luz do mundo e você está ali dentro. Você tem que ser um exemplo para aqueles que não conhecem a Bíblia, porque muitas pessoas ali podem nunca ter aberto a Bíblia. Então nós vamos ser a Bíblia para aqueles que não abrem. Amém, graças a Deus. Então, é muito interessante essa questão de estar atento nesses relacionamentos interpessoais e perceber até que ponto vai o nosso tipo de afinidade. Muito bem, Renata, você já falou bastante sobre essa sua vida universitária, continuou servindo a Deus, congregando na igreja que você congrega, que aí é a DALP em Pau Amarelo, Paulista. E agora eu queria falar um pouco, queria saber, você terminou um curso universitário, você fez um curso de bacharelado, você estava cursando uma pós-graduação, e que já concluiu essa pós-graduação, e teve o desejo de vir fazer teologia. De onde surgiu esse interesse? O interesse que eu tive foi por uma indicação que hoje, atualmente, é o meu namorado. Ele faz o bacharel aqui, ele está concluindo esse ano, e a forma como a gente conversava, que eu tirava dúvidas sobre a palavra de Deus, e ele explicava muito bem, e eu consegui assimilar algo que eu não conseguia antes, e eu entendi porque ele fazia o curso de teologia. Então surgiu o desejo de eu fazer teologia, eu fiquei na dúvida se eu começava o básico ou o bacharel, mas pelas condições financeiras eu comecei com o básico, e está sendo uma bênção. A minha mente abriu muito, claro que através do Espírito Santo, né, através de oração, Deus tem me guiado muito, mas o Senhor usa também os professores para nos instruir. Então está sendo uma bênção, e eu estou evangelizando dentro da minha casa, que a propósito eu sou a única evangélica. Então tudo que eu aprendo aqui no curso teológico eu levo para minha casa também e para minhas redes sociais. Amém, que maravilha. Inclusive você tem um Instagram que eu já percebi, é bem elaborado, né? Que você coloca algumas mensagens lá, interessante. Eu vou até pedir para quando você der agora a sua mensagem para aqueles jovens que estão na universidade e que desejam adentrar na universidade, eu queria que você deixasse também o seu Instagram, porque você tem divulgado a palavra de Deus e é interessante isso. Então eu queria lhe agradecer, né? Queria dizer para você que é jovem, continue participando desses nossos vídeos aqui. Nós vamos fazer vários vídeos em relação a essa temática, cada um contando a sua experiência. Eu peço que você compartilhe também. E se você deseja estudar teologia no CTA DALP, nós temos o curso Bacharel Livre em Teologia, o Básico em Teologia. Inclusive existe o Básico em Teologia também online, onde você for de qualquer lugar do Brasil ou do mundo pode estudar conosco. Para melhores informações, favor entrar em contato com o nosso WhatsApp DDD 81 e o 991265849. Minha irmã Renata, eu quero agradecer a sua participação e peço para você deixar aí uma mensagem para aqueles jovens que estão servindo a Deus, se é possível conciliar uma vida acadêmica, profissional, com a vida de piedade na presença de Deus.
Amém. Queridos jovens, é possível sim, não é difícil. Se você tiver uma consagração com o Senhor, oração, lendo a palavra, você consegue. Pode até parecer difícil ou até mesmo impossível, mas lembre-se que nada é impossível para Deus. Então, dedique sempre ao Senhor. Sempre quando tiver algum confronto de alguém vir até você, fale com seu pastor, fale com algum professor de teologia para você entender um pouco mais sobre o contexto que estão sendo, como pode dizer assim, batido em você, mas você saber como responder, certo? Porque os jovens cristãos precisam ter uma resposta acadêmica, teológica. Não pode ficar só muito no que acha. Tem que estar biblicamente falando. E não é impossível. Vale a pena fazer, e que tudo que Deus faz, se Deus coloca você nesta universidade, tem um propósito muito maior que você ainda não está enxergando. Então, fique firme no Senhor e deixe Deus guiar você para onde Ele quer lhe levar. Amém? Amém, graças a Deus. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e certamente Deus há de lhe usar poderosamente em qualquer lugar que você estiver. Deus abençoe a todos.